Vivo. Oi, Luiz Marcelo, boa noite, tudo bem? Ivali, boa noite. Flávio, sejam bem-vindos. Ô Marcelo, boa noite. Miriam, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite. Oi, boa noite, Hélio. Boa noite, Maria. Boa noite, Arlete. Maria Helena, Selma, boa noite a todos. Vão chegando. Michele, boa noite, Michele. Deise, boa noite, Renato. Sejam todos bem-vindos. Luiz Leandro, boa noite, Janaína. Lucilene, boa noite. Boa noite, Valdemir. Boa noite, Dirceia. Sejam todos bem-vindos. Solange, boa noite. Laura, boa noite. Boa noite, Dona Alda. Boa noite a todos. Tudo bem, Luiz Marcelo, graças a Deus. Tudo na santa paz de Deus. Renato, boa noite. Boa noite, Dalva. Sejam bem-vindos. Yara, priminha, boa noite. Rose, boa noite. Boa noite, Marlene. Boa noite, Zéza, boa noite. Boa noite a todos. Marcos, ô meu irmão Marcos, tudo bom? Boa noite. Iris, boa noite. Eliana, seja bem-vinda. Como está indo aí a imagem, o som, tá tudo ok? Rosana, boa noite. Denise, Juslaine, boa noite. Boa noite, Bianca. Aninha, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí. Só me deem um retorno se está tudo ok, o som e a imagem. Toninho, boa noite, Toninho. Silvia, boa noite. Glória, sejam todos bem-vindos. Mário, boa noite. Bom, hoje nós vamos na nossa reunião costumeira das terças-feiras, né? Que geralmente a gente comenta um pouco sobre o Evangelho de Jesus e logo após fazemos a vibração para todos os necessitados, né? E logo após a vibração do passe. E aí eu já convido a todos a pegar o seu copo ou garrafinha com água para a fluidificação logo após, né? Nós vamos aí uns 40, 45 minutos e depois já vamos para as vibrações. Gilce, boa noite, todos que estão chegando aí. Selma, boa noite. Ok, o som e imagem bom, né? Leila, boa noite. Ok, ótimo. Hoje nossa conversa não vai ser especificamente sobre o Evangelho, né? Hoje eu quero desenvolver um tema aqui com vocês que gera muita dúvida, né? Que eu, quando eu montei essa palestra, eu coloquei o nome de O que o Espiritismo não é. E por que isso? Porque há muita dúvida em o que é o Espiritismo, o que não é Espiritismo, né? Então as pessoas têm uma dúvida muito grande. E com essa palestra... Boa noite, Aura. Boa noite, minha irmã. E com essa palestra eu tento esclarecer alguns pontos que as pessoas têm dúvida, né? Juliana, Mila, boa noite. Júnior, boa noite. Rosmari, boa noite. Benedito, boa noite. Carlos. Então a gente tenta dirimir essas dúvidas, né? Daqui um minutinho a gente já vai começar.
Mercedes, boa noite, muita luz para vocês e para todos nós. Rosa, boa noite. Eli, boa noite. Ana Carla, Lourdes, sejam todos bem-vindos à nossa live. Daqui a um minutinho a gente já começa. Luiz Cláudio, boa noite. Rosângela, boa noite. Cadê tua irmã? Que eu não vi ela aqui ainda, hein? Márcia, boa noite. Renata, Nando, sejam todos bem-vindos. 8 horas, então vamos iniciar com uma prece. Vamos todos elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos sair renovados e fortalecidos para continuarmos as nossas lutas diárias. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos desenvolver o tema, como eu havia falado, o que o Espiritismo não é. Porque, infelizmente, há uma dúvida muito grande, até dentro do próprio movimento espírita, do que realmente o Espiritismo é e do que o Espiritismo não é. Então, diante dessa minha preocupação, uma vez que nós aprendemos com Kardec que dentro da codificação espírita há necessidade do bom senso, do estudo e sobretudo, do pensar, né, do raciocinar, uma vez que a doutrina espírita prega como um dos seus fundamentos a fé raciocinada, né, a necessidade de balizar isso, né, e de tirar uma certa mistificação de alguns conceitos que as pessoas têm, quer por falta de conhecimento da doutrina, quer por alguns por má fé, enfim. Então nós fizemos um compilado do que as pessoas acham que a doutrina é, e nós vamos fazer uma explicação, a lógica da luz da doutrina espírita, o porquê ela não pode ser isso, e ao final nós chegaremos à definição kardeciana de Espiritismo. Afinal de contas, ninguém melhor para definir a doutrina espírita do que seu próprio codificador, Kardec, né? Então, quando a gente raciocina a respeito da doutrina espírita, advém a nós muitas pessoas e perguntam, né, muitas coisas, né? Então, a primeira coisa que a gente ouve quando é em contato com as pessoas a respeito da doutrina espírita, e muitos perguntam assim: a doutrina espírita é coisa do diabo? Primeira coisa, assim, que geralmente as pessoas perguntam, né? Então vamos analisar, né, a questão do diabo, né? No Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta se existem espíritos que nascem maus e espíritos que nascem bons. E o espírito de verdade diz: não, todos nascem simples e ignorantes e vão se desenvolvendo até alcançar a pureza. Ou seja, aí já dá o tom que nenhum espírito no universo é criado eternamente mau. Mas se isso não bastasse, na primeira parte do livro O Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o quarto livro da codificação kardeciana, de 1866,
Lá no terceiro capítulo, Kardec analisa anjos e demônios. E ali ele descreve claramente que não existe seres eternamente voltados ao mal, né? Que todos um dia se voltarão ao bem, uma vez que o mal é uma doença. O mal é o esquecimento de Deus, é o afastamento de Deus. E como todos nós somos filhos de Deus, o nosso destino é retornar ao Pai, na comunhão, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Então, a questão por si só não se fundamenta. Mas, quando nós analisamos a Bíblia, particularmente o primeiro livro, Gênesis, escrito por Moisés, onde ele descreve o surgimento do diabo, né? Nós precisamos analisar o livro Gênesis de forma figurada e não de forma literal. Porque, infelizmente, os livros da Bíblia, particularmente os do Antigo Testamento, é uma linguagem extremamente figurada. Quando levamos ao pé da letra, acabamos entrando em armadilhas de interpretação que levam a determinadas dificuldades de compreender o texto, né? Então vamos analisar pela lógica os primeiros capítulos do livro A Gênesis, particularmente no que se refere à criação do diabo, né? A Gênese de Moisés, o primeiro livro, diz o seguinte, que Deus tinha uma legião de anjos. Segundo a teologia católica, anjo é um ser criado perfeito, portanto não erra, né? E ali naquela legião de anjos existia um, que era um anjo mais desenvolvido, mais inteligente, né? Que comandava os outros, né? E o nome dele era Lúcifer, que em latim significa luce, luz, fer, um sufixo que designa o que leva, o que conduz. Então, Lúcifer é o que conduz a luz, o que leva a luz. Então, Lúcifer era como se fosse um primeiro-ministro de Deus. Pois bem, certo dia, Lúcifer decidiu por dar um golpe em Deus e assumir o poder. Deus descobriu e condenou Lúcifer e os seus colaboradores a cair do céu e vir morar nas profundezas da terra, onde surgiu o inferno. Lúcifer tomou a posição de diabo, os seus asseclas, os seus colaboradores, se tornaram os demônios, e a partir daí ele luta contra Deus, pela posse de nós humanos, por toda a eternidade. Bom, é isso que está na Bíblia. Vamos analisar a lógica da razão, né? Uma vez que a doutrina espírita apregoa que a razão deve ser o nosso norte. Bom, vamos analisar. Lúcifer é um anjo. Segundo a teologia católica, anjo é um ser criado perfeito. Mas Lúcifer não era tão perfeito assim, uma vez que quis tomar o poder. O que aconteceu? Ou Deus errou, ou houve, no caso de Lúcifer, uma falha para a criação dele desse jeito. É o primeiro ponto. Deus, quando descobriu que Lúcifer queria tomar o poder, esquecendo-se que Deus é o onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo sobre todos. Então ele não poderia ser surpreendido por um golpe de Lúcifer. Terceiro, Lúcifer foi banido
banido para as profundezas da terra. Vamos imaginar, nossa, como nós seríamos azarados nesse sentido, não? Uma vez que só na nossa galáxia existem trilhões de planetas, muitos numa dimensão infinitamente maior do que a Terra, sendo a Terra um grão de areia na infinidade do cosmos. E mesmo assim Deus opta por colocar Lúcifer no nosso planeta. Não tem coerência. E ele se volta contra Deus por toda a eternidade, o que também não tem lógica, uma vez que todo espírito é fadado a voltar-se a Deus. Portanto, quando nós vemos isso, nós somos forçados a crer que o diabo, da forma com que é colocado, ele não existe. Mas de onde que vem essa palavra diabo? Diabo vem de um termo grego, diabolo, que significa adversário. Não inimigo, adversário. Né? Adversário o que é? É aquele que está na posição contrária. Mas não necessariamente inimigo. Né? Uma pessoa assim, como os advogados, sabem muito bem disso. Né? Quando estamos numa audiência, temos o nosso colega de trabalho, que é nosso adversário na audiência. Ele está numa posição contrária, não que é nosso inimigo. Então, quando houve a mudança do cristianismo em 325, no dia 30 de maio de 325, no concílio, primeiro concílio de Nicéia, por ordem do então imperador Constantino, ele utilizou essa palavra grega, diabolo, transferindo-a para o latim demoniums. E aí, sim, designando aquele ser eternamente voltado ao mal. Mas em raiz, ela não subsiste. Né? E aí alguém pode dizer, mas e a ideia de demônio ou de diabo que existe na cultura hebraica, de onde Jesus veio? Os hebreus, eles viveram por muitos anos, por volta de 180 anos, aprisionados pelo império de Nabucodonosor. E lá, na Babilônia, eles assimilaram essa ideia de um ser eternamente voltado ao mal e trouxeram para a Palestina quando foram libertos. E aí renasce essa ideia de um ser eternamente voltado ao mal. Mas ele não existe. Né? Então, se o diabo não existe, o espiritismo não pode ser coisas dele. Né? Até porque Jesus deixa muito claro isso. Que um reino dividido não pode continuar. Né? E quando falam que o espiritismo é coisa do diabo, eu fico até lisonjeado, porque Jesus também, na sua época, foi chamado de mensageiro do diabo. Né? E ele dizia, o império dividido, rui, não subsiste. Se nós estamos lutando contra Satanás, dizia ele, como que nós podemos segui-lo? Né? Então, dessa forma figurada, Jesus deixava muito claro que, na realidade, a filosofia cristã e todas as religiões cristãs que nascem da filosofia do Cristo, inclusive a doutrina espírita, segue Jesus e são contrárias ao mal. Né? Então, não há essa possibilidade. Primeiro ponto superado. Mas aí as pessoas às vezes me perguntam assim, principalmente quando vão ao centro, ou têm intenção de ir ao centro, né? E aí as lives são muito boas para isso, porque mostram e desmistificam um pouco a doutrina espírita e como é feita a reunião.
uma vez que essas lives que nós fazemos são reflexo igual do que é a reunião física, né? As pessoas me perguntam, falam, João, eu tenho vontade de ir, mas eu não sei se eu vou, porque eu não sei se é o espiritismo mesa branca ou espiritismo de terreiro. E da onde que surgiu isso? Para que a gente possa entender isso, a gente precisa voltar alguns séculos atrás. Propriamente no século XVI, por volta de 1580, quando começaram a chegar no Brasil os primeiros escravos trazidos da África. Os escravos eram africanos e eles tinham a sua religião, a sua cultura, a sua forma de ser e viver. E dentro da sua religião, eles tinham o culto aos deuses da natureza. Deuses, na língua Iorubá, que é a língua falada em muitos países da África, Deus é chamado Orixá. E a religião de culto aos deuses da natureza é chamado Candomblé, em Iorubá. Então eles traziam esse culto aos deuses da natureza, seus orixás. Quando eles chegavam no Brasil, os portugueses, que traziam forte a cultura católica, eles batizavam esses negros e obrigavam-nos a assumir não só o nome português, como também a religião católica. Então era muito comum os senhores de engenho colocar nas senzalas altares com santos da Igreja Católica, que em Iorubá os negros chamavam de Ibeji, que é altar, em Iorubá. Mas eles não podiam assumir a religião do candomblé, senão eles apanhavam. Então o que eles faziam? Eles cultuavam os santos da Igreja Católica, mas com ligeiras semelhanças aos seus deuses africanos, seus orixás. Então, por exemplo, Jesus, eles designavam de o grande Senhor, porque na Igreja Católica, como é até hoje, Jesus é Deus, o grande Senhor, na Santíssima Trindade. Então, para os negros, o grande Senhor é Oxalá, o Deus dos deuses. Então eles se associavam a figura de Jesus a Oxalá. Um outro orixá deles, Oxóssi, o Senhor, o Deus das matas, que era indicado pela imagem de São Sebastião, que é o santo flechado e amarrado a um tronco de árvore. Xangô, o senhor das pedreiras, simbolizado por São Jerônimo. Por quê? Porque a imagem de São Jerônimo é São Jerônimo em cima de uma pedra. Ogum, que é o senhor da guerra, que era designado por todos os santos que usavam armadura. São Miguel Arcanjo, Santa Joana d'Arc e etc. Então eles faziam ligeiros comparativos com esses santos no seu Ibeji, no seu altar. E faziam reuniões na senzala sentado em uma mesa. Como eles... Mas da onde surgiu a questão branca? Né? Branca porque eles se vestiam com trapos brancos. Eles descoloriam os sacos de feijão e se vestiam com aquilo e colocavam em cima da mesa como uma toalha. O dirigente da reunião, o presidente da reunião, ficava na ponta e ali eles faziam a sua reunião de mesa branca. Mas por que branca, João? Porque quando eles foram trazidos da África, eles vieram em dois grandes grupos.
os Malê e os Nagô. Os Malê, eles entraram no Brasil por Salvador e foram sendo introduzidos em todo o Nordeste e Norte do país. E os Nagô, eles foram introduzidos pelo Porto de Santos, descendo por todo São Paulo, Minas Gerais e sul do Brasil. Só que os Nagô, eles tinham uma cultura de dominação portuguesa. E os Malê, uma cultura de dominação muçulmana, árabe. E os árabes, eles têm um costume muito peculiar. Quando eles faziam travessas pelo deserto, que era muito comum, um país desértico, eles usavam grandes casacos de lã branca, com capuzes também de lã branca. E por que isso? Porque eles tinham medo das temperaturas altas do deserto de dia, mas tinham mais medo das temperaturas baixíssimas do deserto à noite. No deserto, de dia, chega facilmente a 60, 65 graus. E à noite, menos 10, menos 15. Então, o que eles faziam? Eles usavam essas roupas brancas de lã. O branco demora a absorver calor. Então, eles iam sentir um calor insuportável quando estava o sol descendo, já estava anoitecendo. E da mesma forma, como leva tempo para absorver calor, leva tempo para liberar. Então eles passavam a noite inteira quentes. E quando a roupa, o casaco começava a dar frio, o dia começava a clarear e começava tudo de novo. Então é muito comum na cultura árabe trazer o branco. Então eles se vestiam de branco por causa dessa colonização. Colocaram o branco para as suas reuniões, o branco como toalha em cima da mesa improvisada. O dirigente da reunião ficava na ponta, onde eles acreditavam a direção que ficava a Meca, que é o grande centro religioso e sagrado do povo muçulmano, e ali eles faziam as reuniões. Então, mas havia os Malê, que tinham dominação portuguesa e traziam uma outra cultura, a cultura de usar roupas feitas de retalhos dos senhores, das sinhazinhas, roupas coloridas. E eles não tinham mesa, mas eles faziam no terreiro da senzala danças com batuques, e ali eles faziam a sua reunião, porque traziam uma cultura vinda de Portugal. Então, a partir daí, surgiu dois tipos de trabalho. O trabalho de mesa branca e de terreiro. Mas, João, o que tem tudo isso a ver com o espiritismo? Porque essa manifestação religiosa, ela deixou de ser candomblé. Porque ela misturou o candomblé da religião africana, o catolicismo da religião europeia e as religiões indígenas que eles tomaram conhecimento aqui no Brasil, e criou-se uma nova filosofia religiosa chamada Umbanda, que começou a se desenvolver no Brasil nesses conceitos de mesa branca e de terreiro. Com o passar do tempo, as religiões africanas, particularmente a Umbanda, se tornou apenas de terreiro, mas o símbolo ficou, né? E hoje nós sabemos que a Umbanda, como a conhecemos hoje, ela foi codificada, ou seja, foi dados os parâmetros da Umbanda, né? Em dia 15 de novembro de 1908, por Zílio Moraes, né? Então, ele que balizou
os fundamentos da Umbanda, a partir de 1908 e a partir de 1912, que ela foi considerada uma das religiões oficiais do Brasil, né? Então, como a Umbanda se utiliza também de contato mediúnico e de manifestação de espíritos, alguns por falta de conhecimento, outros por má fé, misturavam a Umbanda ao Espiritismo. Mas o Espiritismo, ele nasce muito tempo depois. Nasce no dia 18 de abril de 1857 em Paris. E chega no Brasil por volta de 1860. Né? Então, com outras bases, com outros fundamentos, aí baseados na codificação kardeciana. Então nós vemos que a Umbanda e o Espiritismo, ela não tem, do ponto de vista de fundamentos doutrinários, ela não tem relação nenhuma, né? Aí eu gostaria de colocar apenas um adendo. Respeito profundamente os nossos irmãos umbandistas, eles fazem um trabalho muito bonito, né? Quando sério, trabalho muito bonito, mas não é doutrina espírita, né? A doutrina espírita é baseada nos conceitos de Kardec, né? Então, até hoje, se imagina no vulgar, no popular, que espiritismo de terreiro é Umbanda e espiritismo de mesa branca é espiritismo. Mas não é, né? O espiritismo é um só, como nós comentamos aqui. E a Umbanda, com o passar dos séculos, admitiu apenas nos seus conceitos, a partir de 1908, apenas a Umbanda de terreiro. Então, nem Umbanda de mesa branca não existe mais, tá? Agora, um outro conceito importante que muita gente diz: bom, João, eu entendi que a doutrina espírita não tem mesa e não tem terreiro. Mas vem cá, me diz uma coisa, você é de que linha? Só que o Espiritismo também não tem linha. O que tem linha é a Umbanda. E por que a Umbanda tem linha? Lembram-se de toda essa história que eu comentei dos escravos? Pois bem, cada orixá, ele é um deus da natureza, um deus entre aspas, é um espírito, né? Vinculado a uma falange, a um grupo de espíritos determinados. Então, cada espírito de cada falange, de cada orixá, ele se apresentava com uma roupa diferente, com um gestual diferente, com uma forma de falar diferente e com uma cor era simbolizado. Então, por exemplo, Oxalá, que é Deus, era indicado pela cor branca, que é a cor da pureza, o Deus dos deuses. Oxóssi, que é o Senhor das matas, pelo verde. Xangô, que é das pedreiras, pelo marrom. Ogum, que é da guerra, o sangue, vermelho. Né? Inhaçã, que é a rainha do mar, das tempestades, aliás. Inhaçã, que era representada por Santa Bárbara, porque a imagem de Santa Bárbara é numa torre diante de uma tempestade, né? Tem uma outra cor, e assim por diante, né? Os orixás do mar, azul, e assim por diante. Então, cada médium que se vincula na Umbanda a um grupo, a um orixá específico, ele traz um colar de contas na cor correspondente à sua linha. Então, por exemplo, se nós vermos um médium umbandista com um colar de contas vermelho e branco, significa que ele é vinculado à corrente de Oxóssi, verde, e branco, Oxalá. Né? Marrom e vermelho, Ogum e Xangô, e assim por diante. Né?
E aí chega alguém e vê uma conta preta e vermelha. Aí faz o sinal da cruz, né? Não, dentro da Umbanda existe uma linha chamada Exus, que nada mais é do que os obsessores da doutrina espírita, né? Mas também são espíritos, que processo de evolução. Então a Umbanda tem uma característica de linhas, de separação em linhas, mas a doutrina espírita não tem. Então é errado dizer que a doutrina espírita tem linhas, ou seus médios têm vinculações com determinada linha. Na verdade, a mediunidade dentro da doutrina espírita é uma só, né? O nosso padrão de trabalho é o trabalho com Jesus, como os nossos irmãos umbandistas. Só que os nossos irmãos umbandistas trabalham para o bem, dividindo-se em linhas, e nós não, né? Mas aí vem uma outra questão. Tá bom, João, eu entendi a questão que não é do diabo, eu entendi que a questão não é mesa branca ou terreiro, eu entendi a questão das linhas. Mas diga aqui para mim, você é do alto ou do baixo espiritismo? E aí a gente esclarece, né? Na realidade, não existe nem alto nem baixo espiritismo, né? A primeira vez que me perguntaram isso, eu também fiquei em dúvida, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falei, bom, para não ficar nem cá nem lá, eu falei que sou do meio, né? Mas, na verdade, analisando, estudando um pouco mais isso, a gente observa mais uma vez a confusão que as pessoas fazem entre o espiritismo e a Umbanda. Lá com os escravos, como toda aquela conversa que nós já tivemos, haviam aqueles escravos que trabalhavam para o bem, faziam o bem, se vinculavam com espíritos de luz. E eles eram chamados de alta Umbanda. E haviam aqueles negros que fugiam para os quilombos, os negros revoltados, que faziam trabalhos para o mal, assessorados, orientados por espíritos maus, os obsessores. E aí era considerada a baixa Umbanda. Com o passar do tempo, a alta Umbanda passou a ser chamada de Umbanda, simplesmente. E a baixa Umbanda foi chamada de Quimbanda. Então, hoje em dia, a Umbanda é o trabalho sério, honesto, bom, né, para o bem. E a Quimbanda é o trabalho do mal, né? Mas, em realidade, como das outros pontos que nós analisamos aqui, não tem vinculação nenhuma com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela também não tem andares, ela é uma só, né, para a compreensão de todos. Desde aqueles que estão iniciando o trabalho de conhecimento da doutrina, como aqueles que já têm um certo tempo de estrada dentro da doutrina espírita, todos nós temos as mesmas condições. Como diria o grande Herculano Pires, né? No Espiritismo não há professores, todos somos alunos. Então, diante de todos esses esclarecimentos, em relação ao diabo, em relação a espiritismo de mesa branca ou de terreiro, em relação a linhas, em relação a baixo e alto espiritismo, nós vemos que muitas vezes nós entramos em contato com pessoas que, por desconhecimento ou por má fé, se utilizam desses preceitos equivocados para ter um preconceito, ou seja, formar um conceito sem conhecer, né? E aí muitas vezes nós vemos dentro da doutrina espírita, no nosso centro espírita, pessoas que chegam na casa meio assustadas até, com certo medo, e depois da reunião vêm nos falar
Nossa, mas espiritismo é isso? Né? Não baixa espírito lá? Né? Não acontece nada de extraordinário? Não. As reuniões públicas são essas reuniões que a gente está tendo pela live. Né? Uma explanação sobre o Evangelho ou outro tema, sempre vinculado à doutrina espírita, vibração e paz. Né? Então, nós vemos que hoje em dia, infelizmente, há muita gente falando sobre a doutrina sem conhecimento. Sem conhecimento nenhum. A pessoa imagina que para abrir uma casa espírita é só alugar um cômodo, colocar um nome e abrir a casa. Não é assim. Você tem que estudar a doutrina, tem que conhecer Kardec, tem que conhecer as 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, que veio depois, a Revista Espírita, que teve em torno de 12 anos, todos os meses, né? Fora as obras subsidiárias da doutrina, que eu particularmente confesso ser, ao meu ponto de vista, as obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Ivone do Amaral Pereira, de Raul Teixeira e de tantos outros que são coerentes dentro da doutrina. Senão, nós ficamos sendo espíritas de ouvir falar. Ah, eu acho que é bom, eu acho que é assim, eu acho que é assado, e não vai a fundo na questão, né? Então a necessidade de estudar, de conhecer, para melhor desenvolver-se como espírita. João, você falou demais sobre o que não é, mas o que é a doutrina espírita? E aí a gente vai procurar a definição de espiritismo aonde? Em Kardec. E Kardec, em 2 obras suas, ele descreve o que é o espiritismo. A primeira, num livro que tem esse nome, O que é o Espiritismo. É um livro pequeno, é um resumo de todas as bases da doutrina espírita, que foi publicado em 1859. E ele ali, no último parágrafo da introdução, ele diz assim: o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e sua relação com o mundo físico. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá uma outra definição. A base é a mesma, as palavras que mudam. A doutrina espírita é a nova ciência, que vem provar de forma inegável a existência do mundo espiritual. Então, o que é a doutrina? É uma ciência. E sendo ciência, ela deve ser comprovada pela ciência formal. Nós completamos, no último dia 18 de abril, 163 anos de doutrina espírita. Nesses 163 anos, em nenhum ponto a ciência disse que o espiritismo está errado. Em nenhum ponto. Só veio a confirmar as teses espíritas. Porque o próprio Kardec, sendo o bom senso encarnado, um grande pedagogo, um grande cientista, disse certa vez uma carta aberta aos espíritas: se algum momento a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, cabe ao bom espírita seguir a ciência e abandonar o ponto equivocado. Pois bem, 163 anos se passaram e até hoje não se descobriu um ponto negativo ou incoerente dentro da doutrina. Mas por quê? Porque
uma religião fundada na ciência. É uma filosofia fundada na religião. Então, dessa forma, nós precisamos conhecê-la para melhor desenvolvê-la e divulgá-la. Infelizmente, e aqui é um desabafo meu, grande parte desse desconhecimento das pessoas a respeito da doutrina espírita nasce do desconhecimento de pessoas que falam em nome da doutrina sem saber o que é a doutrina. Infelizmente isso ocorre, né? Pessoas que fazem práticas dentro da doutrina espírita que não tem nenhuma vinculação com a doutrina espírita, né? Então a pessoa muitas vezes toma para si conceitos que ela acha certo, mas não lê o fundamento, não lê a base kardeciana, não lê as obras subsidiárias e começa a fazer o espiritismo à moda da casa. E aí, né, a pessoa vai a uma casa espírita, ouve alguém falar sobre doutrina espírita, o que ela pensa? A pessoa que está falando sabe o que está dizendo. E infelizmente não é esse o reflexo da realidade, né, meus irmãos? Então, nós vemos que a doutrina espírita ela é um farol para as nossas vidas. Não que seja a melhor religião do mundo, de forma nenhuma. Quando eu me vinculei mais proximamente à doutrina espírita, eu sinceramente vou abrir o coração a vocês. Eu achava que a doutrina espírita era a melhor religião do mundo. Hoje, eu entendo diferente. A doutrina espírita é a melhor religião do mundo para mim. Mas para o meu irmão talvez não seja. É melhor ser um bom católico do que um mau espírita. Ser um mau espírita não resolve. Seja um bom evangélico. E assim por diante. Porque as religiões no mundo são caminhos para encontrar Deus. Não meios de briga, de discórdia, desconfiança, de guerra. Né? Se Deus assim permitir, um dia as religiões do mundo se confraternizarão em uma só, porque o ideal de todas é um só, levar o homem a conectar-se com Deus novamente. Né? Então, nessas bases, a gente compreende que a doutrina espírita vem cumprindo o seu papel. Infelizmente, o movimento espírita, que é feito de pessoas ainda falhas, como todos nós, muitas vezes se equivocam e interpretam equivocadamente. Né? Mas o verdadeiro sentido da doutrina espírita é seguir os 5 fundamentos, os 6 fundamentos da doutrina espírita, que são as bases da doutrina. Primeiro, a existência e imortalidade da alma. Segundo, a comunicabilidade com o mundo espiritual. Terceiro, a lei de causa e efeito. Quarto, a lei de reencarnação. Quinto, a pluralidade dos mundos habitados. E sexto, o Evangelho de Jesus, sem o qual a doutrina espírita não existe. Uma vez que Chico Xavier, certa vez, teve a ocasião de dizer: se eu não tivesse encontrado Jesus na doutrina espírita, eu não teria ficado. E é verdade. Porque um dos preceitos básicos da filosofia, ciência e religião espírita é trazer para a humanidade o cristianismo vivo e primitivo, com a mesma pureza que era praticada pelos apóstolos no começo. Não tão desvirtuado como nós fizemos dele hoje. Né? Então, a partir daí, nós compreendemos que ser espírita não é apenas gostar de doutrina espírita ou ir tomar passe no centro. Né? É perceber que eu sou filho de Deus. Que eu devo mudar não os outros, mudar a mim mesmo. Porque eu não consigo mudar ninguém, eu consigo mudar a mim mesmo. E tendo a confiança que eu sou o eterno, filho de Deus,
que eu já tive várias encarnações, que eu estou vinculado à lei de causa e efeito, ou seja, tudo que eu planto, tudo que eu colho hoje, nasceu do meu plantio de ontem, e tudo que eu plantar hoje, eu colherei amanhã, que existe no universo, em todos os planetas, vida e vida inteligente, e que o único caminho é Jesus, o seu evangelho de amor, seja qual for a religião, aí eu me torno um verdadeiro espírita. Ou como diz Kardec de forma linda na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele define o que é o espírita. Percebam, meus irmãos, ele não fala em seguir o centro espírita ou algo do gênero. Ele fala, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por vencer as suas más tendências. E hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Um processo constante de evolução. Então nós vemos que o espírita é aquele que se propõe a seguir Jesus, ao lado de todos os outros católicos, evangélicos, protestantes, umbandistas, maometanos, hinduístas, budistas, todos os nossos irmãos de outras religiões e até ateus, que talvez nem acreditem em Deus, mas têm a coerência e a lógica de seguir a linha mestra da sua própria consciência, que segundo a doutrina espírita é a lei de Deus presa em nós. Então, meus irmãos, com essa explanação, eu espero que tenha conseguido auxiliá-los a esclarecer alguns pontos equivocados dentro da doutrina, de equivocada interpretação, para que amanhã ou depois, quando alguém nos chegar e perguntar algum desses pontos, nós possamos esclarecer, né? Sem nenhum ódio, sem nenhum rancor, sem nenhum espírito de luta, mas esclarecer, porque às vezes a pessoa se achega a nós com uma ideia falsa, mas ela é sincera nos seus propósitos, ela quer aprender, né? E a doutrina espírita está aí para isso, né? Que possamos nos tornar cada vez melhores espíritas. Bom, vamos agora à vibração por todos os nossos irmãos que necessitam. Vamos elevar o pensamento a Deus, abrindo os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições, pelas nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar, abençoar e proteger, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, recebam a luminosa assistência do Cristo. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados, nossos irmãos que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, pedimos que a sua presença seja um farol luminoso a nos indicar o caminho nesse tortuoso labirinto que é o plano físico. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, mas se não for possível,
uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos por todos os nossos irmãos que nesse momento a nossa mente alcança. Vamos levar o nosso pensamento a todos aqueles que sabemos passar por necessidades e dificuldades. E através do nosso pensar, os nobres espíritos se vincularão a eles como se fosse uma ponte, levando a luz, a bênção, o remédio, a harmonia, segundo a necessidade de cada um e a infinita misericórdia de Deus. Rogamos pelos nossos irmãos desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãozinhos suicidas, aqueles que no auge da angústia e da dor se atiraram no pântano do suicídio. Rogamos a doce Mãe Maria de Nazaré que afague-os em seu colo de mãe e, como mãe, lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos pelos nossos irmãos, que ninguém lembra. Todos pedem pelos que sofrem, mas poucos lembram dos que fazem sofrer. Rogamos pelos endurecidos no mal, seja na condição de encarnado ou desencarnado, para que Deus os ilumine e ampare, para que plante nos seus corações a semente luminosa da verdade, e um dia ela floresça e os liberte, tornando dignos do infinito amor de Deus. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, poder e glória, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, que fizemos as nossas vibrações por todos que necessitam, vamos à nossa vibração do passe. Convido a todos agora a elevar o pensamento, estampar a nossa garrafinha, o copo com água, para que seja fluidificado também. Vamos, nesse momento, pela força da mente, nos transportar a um jardim cheio de árvores, flores, com uma sombra generosa e fresca, que nos acolhe. Esse jardim tem um nome, Getsemane, e ali estamos sentados, admirados com a beleza da natureza, quando ouvimos alguém se aproximar. Lentamente olhamos para trás e nos deparamos com o Cristo Jesus. Ali naquele jardim, que por tantas e tantas vezes ele se retirou para orar. E nesse instante magnífico, nós estamos ali com ele. Ele nos recebe com um sorriso.
nos abre os braços e vamos ao encontro do Divino Amigo. Somos envolvidos pelo braço do nosso querido Mestre. E nesse instante começamos a sentir a sua luminosa energia nos envolver, limpando o nosso corpo das negatividades, das perturbações, dos desarranjos e desajustes. Mas essa energia se aprofunda, encontra a nossa mente perturbada e desorientada, e lentamente essa luminosa energia vai trazendo a serenidade à nossa mente, apaziguando a nossa mente, e começamos a observar o Cristo em toda a sua magnificência e luz. Mas essa luz nos penetra a alma e o coração, limpa o nosso corpo espiritual das negatividades do dia, fortalece e revigora a nossa alma. E agora, Jesus se afasta um tanto de nós, com os braços ainda esticados, com as mãos em nosso ombro, nos observa. E nós, com um olhar de gratidão pela imensa harmonia e felicidade que sentimos nesse momento, transparecemos no nosso olhar a gratidão ao Divino Amigo, que lentamente vai se transformando em luz e desaparece, nos deixando a sensação maravilhosa da sua harmonia e da sua paz. Temos a certeza nesse momento que, revigorados pela sua força, somos capazes de dizer como ele: eu venci o mundo, vós também vencerão, nós venceremos o mundo, meus irmãos. Lentamente retornamos à nossa realidade e retornamos à nossa live, agradecidos por tudo que a espiritualidade superior nos concedeu, pela presença luminosa dos nossos irmãos de luz, pelas bênçãos de Jesus e da Virgem Santíssima, e, sobretudo, a infinita misericórdia de Deus, a quem entregamos mais essa reunião aos pés, rogando que ampare e abençoe a cada um que nesse momento está conosco conectado. Que o seu toque divino, que o seu olhar compassivo inunde o lar e a família de todos que estão aqui conosco, levando o seu infinito amor, a sua força, a sua luz e proteção, para que possamos ter uma noite abençoada, para que possamos levantar renovados e fortalecidos, para vencermos esse período difícil da humanidade, mas que é necessário para a renovação de uma vida melhor. Agradecemos Deus, Pai da vida, Jesus, Divino Amigo, por tudo que nos concede, e rogamos a espiritualidade superior, ilumina o nosso caminho, para que onde quer que possamos estar, jamais esqueçamos, somos filhos de Deus, guiados por Jesus, e somos fortes o suficiente para, como Cristo, um dia dizer: eu venci o mundo. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, com a bênção de Deus e com essa energia gostosa de todos vocês, terminamos a nossa reunião, né? Com aquele sentimento gostoso dessa energia gostosa de envolvimento de Jesus, dos amigos espirituais que estão conosco. Espero que essa reunião tenha sido tão gostosa e agradável a cada um de vocês como foi para mim.
e rogando a Deus que ilumine e ampare a cada um de vocês. Agradeço profundamente a presença de todos vocês que aqui estiveram, a cada um de vocês. Eu sei que é impossível para que eu, nesse momento da transmissão, olhe todos aqueles que entraram ou que deixaram recadinho, que depois da reunião, naturalmente, eu olho todos os recadinhos que deixam, mas agora é impossível. Mas eu sinceramente rogo a Deus que abençoe a cada um de vocês que aqui está conosco, que esteve conosco nessa reunião. Espero do fundo do meu coração que esse tema da noite, o que o Espiritismo não é, possa ter retirado algumas dúvidas que eventualmente vocês tivessem, que possam distribuir essas informações àqueles que de coração sincero desejam conhecer realmente a doutrina e ainda se equivocam por notícias equivocadas, né? E enfim, agora eu gostaria de deixar alguns recados, como toda reunião, né? Essa reunião, que daqui a pouco se encerra, vai ficar ainda na página do Face, do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, né? Por algum tempo vai ficar, definitivamente. E aí vocês vão poder assistir pela página do Face. Mas também daqui a uns 20 minutinhos, meia hora, eu também estarei postando essa live no nosso canal do YouTube, que é o Gaefa Espírita, conhecido por alguns aí já, né? Que é o Gaefa Espírita, Gaefa Espírita. Ali, desde que iniciamos as lives, e aí nós estamos indo para a 8ª live hoje, todas as lives estão lá, postadas, também como as nossas reuniões de quinta-feira, que é Pinga Fogo, ou Perguntas e Respostas, também estão lá, né? Assim como 3 seminários que eu fiz, né? Que eu também coloquei lá, um sobre obsessão, um sobre o livro A Caminho da Luz, que fala um pouco sobre a evolução planetária e esse período de transição da Terra, e outro sobre a personalidade de Jesus, né? Aqueles que quiserem conhecer, enfim, fica à disposição ali. Como também cerca de 30 palestras a respeito de assuntos variados, que eu também coloquei lá para aqueles que tiverem interesse, né? Então, convido todos a conhecer o canal e agradeço mais uma vez a presença de todos que estão aqui, o meu carinho profundo, né? Estamos na 8ª live e até hoje eu não consegui ainda arrumar um jeito de encerrar a live sem me sentir desrespeitoso com vocês, uma vez que eu interrompo de uma hora para outra. Mas antes de interromper, mais uma vez a minha gratidão a cada um que está aqui. Espero que essa reunião, de alguma forma, esteja ajudando vocês nesse período difícil que todos nós estamos passando. Eu estou esquecendo de falar. Depois de amanhã, quinta-feira, nós teremos a nossa reunião de quinta, às 8 horas da noite. Eu vou postar nas redes sociais também, avisando. Mas quinta-feira, às 8 horas da noite, depois de amanhã, a nossa reuniãozinha do Pinga Fogo, perguntas e respostas, tá? Então, aqueles que tiverem interesse, quinta-feira estaremos novamente juntos. E aqueles que eventualmente não puderem, uma semana abençoada, uma semana iluminada. Jamais esqueçam, meus irmãos, Jesus está no comando dessa grande nave chamada Terra. Ele, há 5 bilhões de anos, recebeu de Jesus a incumbência de formar esse planeta, de desenvolver esse planeta, mas não só isso, de cuidar de cada cada espírito que renasce e vive nas regiões espirituais desse planeta. E ele mesmo nos disse: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Vamos ter fé, perseverança, que isso também passa. Fiquem com Deus, que Deus ilumine a cada um de vocês, e minha profunda gratidão. Fiquem em paz.